O ano de 2015 deixou um vazio muito grande com o desaparecimento e a morte de um cantor que eu conhecia aqui nesse palco. Aliás, o Domingo Show foi o último programa que o Cristiano Araújo participou. A morte dele e da namorada Alana Moraes. E o Domingo Show preparou agora uma homenagem que vai reunir familiares, amigos e fãs do músico. Vocês também vão ver com exclusividade trechos inéditos de vídeos que foram guardados pela equipe da produção e pela família dele. Em um desses vídeos, o Cristiano manda uma mensagem de ano novo. Isso foi no ano passado, na virada do ano passado para esse. E também a primeira gravação da música Efeitos. O primeiro áudio da música Efeitos que nós conseguimos e que foi o pontapé para o sucesso da carreira dele. – 24 de junho de 2015, o Brasil amanhece com a triste notícia da morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo. Uma manhã muito triste para todos nós. O Brasil perde um jovem talento. Um acidente terrível aconteceu. A namorada dele não teria resistido aos ferimentos e morreu. Já estão sendo velados os corpos do cantor sertanejo Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana Moraes. Além de Cristiano, a namorada dele, a jovem Alana, que também estava no carro, morreu no acidente. Casa ter filhos, passar a vida inteira juntos. A morte do ídolo sertanejo parou o Brasil. Milhões de fãs, espalhados pelos 4 cantos do país, choraram e ainda choram a morte prematura do cantor, que tinha apenas 29 anos. Passei por esses maus bocados, sofri, chorei largado e não te esqueci, não. Hoje, pouco mais de 6 meses da morte de Cristiano Araújo, o Domingo Show faz uma homenagem a esse ídolo da música sertaneja, que deixou saudades. O que temos pra hoje é saudade, mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Com exclusividade, você vai ver imagens nunca antes mostradas na televisão, que revelam a intimidade do sertanejo com a família. Nosso lugarzinho de amor. A relação de Cristiano com os avós maternos. Noite eu sozinho. Coisa triste é ter saudade dos prazeres de outra hora. Eu fui um rapaz de gosto naqueles tempinhos de glória. A primeira coisa, ele falava assim: vó, e o cafezinho tá pronto? Eu falei: tá pronto, o café tá pronto. Não é margoso não, né? É doce. É, porque margoso não, que eu não tô bêbado. As brincadeiras. Tudo pra ele era festa. Às vezes ele tinha que falar sério algumas coisas, mas no final da deixa dele ele tinha que soltar alguma piadinha. A lembrança do último encontro. Nós nos despedimos no dia 20. E na hora que ele saiu, ele falou alguma coisa. Você também vai acompanhar a última mensagem de Ano Novo deixada pelo cantor aos companheiros de estrada. Cris, fala um pouquinho aí. Seus efeitos. E ainda, nós encontramos a primeira versão gravada pelo cantor da música Efeitos, antes do sucesso. Tudo isso você vê ainda hoje. Nós estamos em Goiânia, nessa terra onde o Cristiano Araújo viveu toda a sua vida. O sertanejo que não escondia de ninguém a paixão pela sua bela cidade natal, aqui viveu momentos inesquecíveis ao lado da família, dos amigos e, claro, dos fãs. Afinal, foi aqui que a sua história com a música sertaneja começou. E é um pouquinho dessa história que a gente quer convidar você aí de casa para acompanhar a partir de agora. Preciso de um remédio que diminua a dor que no meu peito invade, que me cure ou me
é você. Cristiano Araújo nasceu no dia 24 de janeiro de 1986. Goiano do pé rachado, como costumava dizer, era um apaixonado por música sertaneja desde pequeno. Sempre incentivado pelo pai, seu João Reis, o sertanejo começou cedo a se apresentar pelos bares da cidade. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página. O talento, o jeito simples e a simpatia fizeram com que Cristiano Araújo alcançasse a fama. Primeiro, ele conquistou o estado de Goiás. Depois, foi apenas questão de tempo para ganhar o Brasil. Sofri, chorei, largado e não te esqueci, não, 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 não. A paixão pela música é uma herança que vem de família. Talvez eu seja no seu passado mais uma página. E foi o seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página. E vem de outras gerações. Seu Júlio Melo, o avô materno, aos 93 anos, não deixa o violão de lado. Coisa triste é ter saudade dos prazeres de outra hora. Eu fui um rapaz de gosto naqueles tempinhos de glória. Abracei a cantoria, é coisa que a gente adora. A morena tá voltando com saudade da viola. É um apaixonado por música caipira e lembra que o neto Cristiano cresceu vendo ele cantar uma boa moda de viola. A descendência de pai e de avô, né? De avó, né? A descendência do Cristiano é essa, né? O curioso é que seu Júlio não sabe ler e nem escrever. E mesmo assim, é compositor, outro talento herdado pelo neto. E essas músicas que o senhor chegou a passar para o Cristiano, o senhor teve que falar e ele anotando? Essas aí escreveu, né? Quem escreveu? Eu não me lembro mais se foi ele, quem foi que escreveu, mas essa foi escrita, né? Mas ele não conseguiu para gravar, não. E não é que o avô de Cristiano Araújo deu canções para ele? As músicas não foram gravadas pelo sertanejo, porque o estilo musical era diferente. Passei 4 modas para ele, não deu conta de gravar, porque o estilo dele é outro, né? Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. Dona Luzia, a avó materna, ainda sofre com a ausência do neto, mas quer lembrar apenas dos momentos felizes vividos ao lado dele. A gente casa ou namora. Bom, gente, nessa cozinha que eu tô entrando agora, o Cristiano Araújo comeu muitas vezes um dos pratos prediletos dele, frango com piqui, que é muito comum aqui em Goiás. E quem fazia esse prato era a Dona Luzia, a avó do Cristiano Araújo, que tá aqui. O que ele fazia? Ele ligava e falava o quê? Ligava e falava, ô vó, tem frango com piqui? Falava, não tem pronto, mas tem pra fazer. Você pode vir que eu faço pra você. Falou, então pode fazer que daqui a um pouco eu tô aí. E aí ele comia muito? Como que era? Comia 2 pratos. Além do frango com piqui, outra coisa que ele gostava muito era... O café. Aqui nessa garrafa ele pegou muito. Essa garrafa aí, serviu o café pra ele muitas vezes, muitas vezes. A primeira coisa, ele falava assim, vó, e o cafezinho tá pronto? Eu falei, tá pronto, o café tá pronto. Não é amargoso não, né? É doce e forte. Falava, amargo do jeito que você gosta. É, porque amargoso não, que eu não tô bêbado.
Alegria, essa era uma das características mais evidentes do Cristiano. O sorriso era uma marca registrada do cantor, que adorava fazer os outros sorrirem também. Dia 9 de maio e maio. Vendo meu nariz de batata, isso aí. Participe da promoção que terá dia 23 de maio. Deu de tu. Alô galera, eu sou Cristiano Araújo, tô aqui pra dizer que esqueci o texto, esqueci, ficar todo mundo olhando eu não vou conseguir fazer. Alô galera de Maringá, sou Cristiano Araújo e esqueci o dia que eu vou estar aí. Alô galera de Brasília, dia 24 de janeiro, dia do meu aniversário, estarei com vocês, espero todo mundo e eu não sei o local. Alô galera da Bélgica, dia esqueci. Tudo de decorado, agora você tem que falar de novo. Informações sobre o meu show no site www.contro. Mais, um pouquinho mais. Alô galera, sou o Cristiano. Não, se é vídeo, precisa eu falar que sou o Cristiano, precisa, né? Alô galera de Sorocaba, criminosa, eu posso olhar. Sempre alegre, entrava aqui alegre mesmo. E rindo, sorrindo mesmo, sabe? Eu fazendo o Silvio. Faz aviãozinho de papel aí, ó. Cristiano era um garoto custoso, como dizem por essas bandas de Goiás. Maria Viana, que o diga, ela viajava o Brasil todo ao lado do cantor. Eram 3 looks pra ele pro show, porque eu falava pra ele, eu brincava com ele que ele era muito bipolar. Nossa, Cristiano, você é bipolar demais, para com isso. Esse look tá lindo. Aí o Marquinhos falava, nossa, tá top. Aí a Lana mesmo falava, nossa, meu bem, tá lindo. Mas não, quando a gente falava que aquele ali tava bom, ele queria o outro. A assessora pessoal de Cristiano costumava ser alvo das brincadeiras do sertanejo. Além de trabalhar ao lado do cantor, ela também era amiga de Cristiano. A nossa intimidade era muito legal. O Cristiano nunca me viu como uma mulher. Acho que ele me via como um homem, porque a nossa intimidade era tão grande que, assim, do fato de eu chegar no quarto, Cris tá de cueca, eu falei, Cris, vamos colocar roupa. E eu sempre fui muito profissional nesse ponto com ele, porque eu acho que era isso que deixava ele bem à vontade. Porque eu não chegava e ficava, ai meu Deus, tá de cueca. Não. Eu sempre chegava, vamos Cris, vamos. Já ia vestindo ele, nossa, Mari, você é bruta demais. Eu falei, mas se eu não fizer assim, você não vai, tem horário. Aí ele até brincava muito com a gente sobre isso. Relembrar dos momentos vividos ao lado dele ainda é algo difícil. Eu me dá depressão, eu choro, lembro, fico caçando, fico vendo vídeos dele, escuto áudios dele para matar um pouco a saudade. É bem punk. É uma coisa que eu acho que nunca vai sarar. Nunca. Ficou um vazio. E eu até hoje, às vezes a gente sai, a gente tenta se distrair, mas quando um negócio começa a pegar mesmo, eu choro onde eu estiver. Não tem jeito, posso estar numa boate, num bar com amigos. Isso aí, acho que a gente vai sentir o resto da vida. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Me dá um cinto na boca, o rosto do mel que eu sentia sempre que beijava você. Ainda hoje vocês vão acompanhar a primeira versão da música Efeitos, gravada pelo cantor e que nunca antes foi mostrada na TV. Além disso, vamos mostrar vídeos que revelam a intimidade do cantor com a família e a última mensagem de Ano Novo deixada por ele. Cris, fala um pouquinho aí. No palco, Cristiano Araújo levava o público ao delírio com as músicas e com um jeitinho único de dançar. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobra, chorando, querendo me amar. E
como ele tinha fãs por esse Brasil, que faziam de tudo para estar bem pertinho do ídolo sertanejo. Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí. Foi ela quem jogou as minhas lágrimas, me fez sorrir. E elas eram chamadas carinhosamente por Cristiano de meus cheiros. Quando acontece não tem pra que nem porquê. Eu admito, me enlouqueço por você. Não quero nem saber. Nessas imagens gravadas em janeiro deste ano, Cristiano comemora o aniversário de 29 anos ao lado das fãs. A relação de Cristiano com algumas fãs era muito próxima. Ele fazia questão de recebê-las no camarim. Eliane já foi em 4 shows de Cristiano, mas nunca se encontrou com o sertanejo. Nem precisou. A paixão dela pelo ídolo foi à primeira vista. Eu ouvi ele cantando, só que eu não ouvi ele. Aí eu fui atrás da voz para ver de quem era aquela voz tão linda. Aí eu fui lá e quando eu cheguei lá, era o Cristiano. E eu fiquei procurando na internet quem era esse Cristiano, quem era o Cristiano, e dali para frente eu comecei a seguir. Aonde eu pude ir, eu fui atrás dele. Quantos shows do Cristiano? Fui 4 shows, que era em Brasília, né? Os mais próximos, porque quando eu era muito longe eu não tinha condições de ir. Em casa, ela guarda centenas de fotos, CDs, DVDs e tantas outras coisas que lembram Cristiano Araújo. Isso é uma forma de eu manter ele, a memória dele viva, para que eu não quero que ele seja esquecido, pelo menos por mim, ele não vai ser esquecido nunca. O que eu puder fazer para levar a memória dele além, eu faço. Então eu guardo isso aqui, porque isso aqui para mim de alguma forma supre um pouco essa saudade que eu sinto dele. O que temos pra hoje é saudade, mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade. Hoje ela é um ícone que representa bem o amor que os fãs tinham pelo cantor. A morte de Cristiano Araújo fez Eliane abandonar há 5 meses tudo que tinha em Brasília para viver em Goiânia. Eu estando aqui, eu vou ao cemitério todos os dias, e eu morando em Brasília, eu não tenho como fazer isso. Então aqui, de alguma forma, para mim, eu tô perto dele. O que venho fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros, e diria que um dia os papéis iam se inverter. No corpo da ex-recepcionista que abandonou tudo em Brasília para viver na cidade natal do sertanejo, o amor por Cristiano também foi eternizado. Todos os dias, ela e a amiga Solange, também fã de Cristiano Araújo, vão ao cemitério onde o corpo do cantor está enterrado. E aí, de tanto você vir aqui, você conheceu ela, a Solange. Aí a gente vem todos os dias, a gente faz oração à tarde e a gente fica aqui umas 3, 4 horas. Se precisar de molhar, a gente molha. Aí mais tarde a gente vai embora. E vocês cuidam de tudo isso daqui? Cuidamos com o maior carinho. Ele merece. Quem colocou todas essas flores aqui, esses enfeites? Alguns são os fãs que trazem, a maioria foi ela. A gente está sempre trazendo cartazes para colocar com foto dele. E fazemos orações o tempo inteiro. Chegamos a ficar, às vezes, 4 horas aqui. 4 horas? 4 horas. Às vezes a gente já chegou a sair à noite, 7 da noite. Muito tempo. Muito tempo, mas passa rápido, a gente nem vê. Muito rápido mesmo. Eu percebi que na hora que você chegou, você foi até aquele banner ali e deu um beijo nele, né? Por quê? Todos os dias que eu venho, eu dou um beijo nele. Todo dia.
antes de eu ir embora, e quando eu chego e antes de eu ir embora eu dou um beijo nele antes de eu ir. O que significa aquele gesto, né, quando você chega e beija? É um gesto de carinho, né? Uma forma de eu transmitir o que eu sinto por ele. Solange nunca teve a oportunidade de ir a um show do cantor. Passou a admirar Cristiano pelas músicas que ouvia nas rádios. Oh, que maus bocados eu passei. Na verdade, eu sempre acompanhava pela televisão as reportagens, tudo dele, mas não conhecia música, é incrível isso. Mas quando eu conheci a música dele, Você Mudou, aí sim, eu fiquei tentando saber quem que era. Quando eu vi que era a pessoa que eu gostava, nossa, eu fiquei louca de paixão, só que nunca pude ir a nenhum show. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E se depender delas, o ídolo Cristiano Araújo será sempre lembrado com muita saudade e orgulho. Passei por esses maus bocados, sofri, chorei largado e não te esqueci, não, 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 não. E por falar em fãs, dois deles se sentiram mais que especiais, Pedro e Eric. Graças ao Domingo Show, os garotos realizaram um sonho de serem cantores. Pedro esteve com o ídolo no palco do programa e se apresentou para todo o Brasil. Mas Eric não. O menino de Tocantins, que tem a voz parecida com a do Cristiano Araújo, foi avaliado pelos produtores do sertanejo, pouco depois da morte do artista. Uma surpresa emocionante foi preparada para o garoto. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí. Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas e me fez sorrir. Ela me aceitou do jeito que eu sou. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Ao vivo, no palco do Domingo Show, Eric cantou uma música que o Cristiano Araújo não teve tempo de gravar. Eric, essa é a música que o Cris tinha planejamento. Acho que até em 2011 ele já tinha visto também já essa música. Mas ele queria muito gravar. E é uma música que não deu tempo dele gravar e que você canta agora. Boa sorte, respira fundo. Vai lá. Qualquer palavra agora é fatal. Só não consigo entender, mas isso é normal. Eu desejo só seu bem. Pode ir, leve as lembranças da nossa paixão. É evidente que as feridas do meu coração vão se curar com outro alguém. Mas se abrir os olhos e olhar pra trás, posso te esquecer, mas não te quero mais. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer. E no amor quando se ama mais do que merece, o coração se aventura e às vezes te esquece. Mas comigo não tem a chance pra se arrepender. Me ame agora ou pode esquecer. Pedro, de 12 anos, teve o privilégio de conhecer o ídolo, numa surpresa preparada pelo programa.
ele cantou ao vivo com o sertanejo no palco para milhares de telespectadores. O que você ensaiou com o maestro Valdir? É Cristiano Araújo. Todo mundo mandando energia boa pro nosso Pedro Evandro, direto de Pernambuco. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô com medo, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acordo todo dia, seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. Sei, o amor da sua vida era eu, não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, que é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim é o que eu gosto, quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, que é desse jeito que eu te provoco. O pernambucano pobre não é só um fã de Cristiano Araújo. Assim como o cantor, Pedro começou cedo na música, incentivado pelo pai. Comecei com 9 anos de idade e com 10 anos meu pai teve que me emancipar para eu poder fazer barzinhos em Goiânia. E aí eu comecei a cantar na noite e nunca parei, graças a Deus. O cantor convidou Pedro para outra surpresa. Fã e ídolo se apresentaram para mais de 100 mil pessoas em Recife, dias antes do acidente que matou o sertanejo. Prazer em conhecer você, prazer em conhecer sua história. Deus abençoe mais você. Escute seu pai que está com você 24 horas por dia. Escute sua mãe, sua família, tenha fé em Deus. Que um dia o sucesso acontece com seu talento, com o pé no chão e com muita humildade. Você ainda vai cantar muito para a multidão dessa aqui, tá bom? Fãs de verdade mesmo, ele encontrava na família. Se tem uma pessoa, além dos pais do Cristiano Araújo, que conheceram muito bem o cantor, essa pessoa se chama Divina e está aqui do meu lado, tia e madrinha do cantor. Eu queria que você me falasse um pouquinho como que era a relação de vocês. Olha, a relação nossa, minha e do Cristiano, uma relação amigável. O Cristiano, ele sempre foi uma pessoa simples, né? Principalmente aqui junto com a gente. Ele era sempre o que ele apresentou para a sociedade, ser para a sociedade. Um menino simples, meninão de tudo, mas eu até esqueci que o Cristiano já era maduro e pensei que ele não fosse tanto pé no chão, tanto determinado como ele foi. Desde pequeno, ele sempre gostou de brincar e contar piadas. A tia e madrinha do cantor relembra o último encontro. Talvez eu tenha tido o privilégio dele despedir da gente, que ele teve aqui no dia 20, veio trazer a mãe dele na casa, foi no meu quarto, e eu acompanhei ele até no carro. Nós nos despedimos no dia 20. E na hora que ele saiu, ele falou alguma coisa? Ele falou, porque eu falei pra ele, como ele ia entrar no carro, né? Eu falei pra ele, Cristiano, vai com Deus, cuidado. Ele voltou, falou pra mim, cuida da senhora também, madrinha, fica com Deus. Daqui a pouco você vai ver imagens inéditas do cantor ao lado dos filhos e da equipe de trabalho. E ainda encontramos a primeira versão gravada pelo cantor da música Efeitos. Quem acompanhou a trajetória de Cristiano Araújo sabe que o cantor passou por uma grande transformação no visual. Nessa foto, ele aparece, digamos, rechonchudo, acima do peso.
Nessa outra, o sertanejo está em forma e até exibe uma barriga malhada, resultado de muita dedicação. Nos últimos anos de vida, Cristiano Araújo começou a se dedicar à malhação. E o cantor, que ficou acima do peso durante um bom tempo, entrou de vez para a moda fitness. E ele gostava tanto desses momentos que compartilhava tudo nas redes sociais. Olha só. Tá me deixando louco, nosso amor proibido. Olha, tá aí treino de glúteo. Cristiano Araújo. Me deixando louco, nosso amor proibido. Esse seu jeito de mulher que... E quem estava sempre do lado dele nesses momentos é o Romiron, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Romiron? Tudo jóia? Tranquilo. Gente, o Romiron era o personal trainer e também o segurança do Cristiano. E, aliás, ele teve a missão de fazer o Cristiano emagrecer quantos quilos? Na época de início de trabalho, o primeiro DVD que eu peguei com ele assim que eu entrei, a gente teve a missão aí de 20 dias, a partir do dia da contratação, de fazer o Cris perder 15 quilos. Cristiano era dedicado, não gostava de ficar sem malhar. Cristiano Araújo, para mim é por toda a vida. Eu nunca vou deixar de relembrar os momentos, eu nunca vou deixar de relembrar, é até emocionante para mim falar disso, sabe, de ter que relembrar, mas Cristiano para mim é eterno. Isso daqui é o Flaney, ele era o fotógrafo oficial do Cristiano Araújo. Tem aqui o crachá que ele guarda com carinho, e com essa câmera aqui ele já registrou vários momentos, bastidores, shows. Tem um material exclusivo que nunca foi mostrado na televisão brasileira, inclusive uma mensagem deixada pelo Cristiano de fim de ano, é isso mesmo? É uma mensagem de Réveillon e que acho que serve para todo mundo, né? Foi a última mensagem. Foi a última mensagem coletiva que a gente teve, gravada em vídeo. Daqui a pouquinho você aí de casa vai acompanhar essa mensagem e também outros vídeos, fotos. Flaney, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua relação com ele. Cara, a relação com o Cristiano, a minha pelo menos, era de intimidade e assuntos meio lado B, assim. A gente não conversava sobre o que todo mundo conversava o tempo inteiro, até porque era o momento que a gente tinha para descansar de toda aquela mídia, de todas aquelas pessoas que estavam em volta. E a gente conversava sobre, a gente ria muito, ele era muito engraçado, e a gente conversava principalmente sobre coisas simples, porque o Cristiano era o cara mais simples que eu já conheci na vida, assim. Acho que parecia que a única coisa que empolgava o Cristiano de verdade eram os filhos dele, o videogame, jogar futebol e a namorada. Ele não tinha aquela coisa como restaurante, roupa e carro e casa, essas coisas. Então a gente conversava sobre coisas simples. Às vezes ele mandava mensagem do Bernardo de noite, assim, o Bernardo chamando ele no WhatsApp, filho dele, e ele mandava, olha que fofo, olha como é que eu aguento ficar longe do menino, assim. Era coisa simples. Com essa câmera você registrou vários momentos. Cara, com essa câmera talvez seja o maior orgulho que eu vou carregar para sempre, assim, na minha vida profissional. Independente de muita coisa eu ter aprendido ali com ele, essa câmera registrou coisas que talvez a gente não teria tido outra forma de conhecer, né, cara? Ela registrou as turnês que a gente fez fora, uma turnê de 1 ano e meio no Brasil que rodou por todos os estados, rodou tudo, e ela era full time ligada, né? Fazer compra, depois show, depois dormir. Estamos aqui no maior aeroporto do mundo, em Atlanta. Vamos pegar um metrô para ir pro avião. Primeira vez que eu vou de metrô na vida. Eu já vi esse filme. Quando a gente vai igual amanhã, vamos evitar de dormir. Dormir hoje, o que der. Então você sobe lá no palco e faz o show sem dormir, ué. Mais uma vez, meu coração esquece tudo que você me fez. Cara, do Cristiano fica um ensinamento, assim, de como a vida pode ser leve, mesmo que cercada de holofote, mesmo que cercada de gente, mesmo no tumulto. O Cristiano era aquele cara que, assim, a gente saía de uma multidão de 30, 40 mil pessoas, a loucura das pessoas abraçando, correndo, e fechava a porta da van, cara, a vida era simples. O que
você pode dizer desse material que a gente vai acompanhar daqui a pouco? Cara, o material que a gente vai acompanhar tem algumas histórias engraçadas. Tem o Cristiano na intimidade dele ali com as fãs, que tinha umas fãs que já eram íntimas, elas iam muito no show e queriam tirar fotos toda hora, então ele já brincava, ele zoava elas cantavam, tem um aniversário, elas fazendo uma surpresa pra ele, tem a gente fazendo uma surpresa pra ele também, em Salvador, de aniversário, acho que o aniversário dele durou quase uma semana de surpresas. Vamos acompanhar um pouquinho desse material, eu quero que você comente um pouco, pode ser? Pode ser. Bora então, vamos lá, gente. Você vai machucar até o pai pisando nele assim, cara. Esse cara que morreu não tem lógica não. Ele falou a hora que fecha pro celular? Morreu gente demais de andando passar pra cá, aqui no Brasil, famoso. Filho querido, é inexplicável a sensação que eu estou sentindo de poder fazer uma festinha dessa pra você e quando você tiver, rapaz, poder entender o que eu tô falando, saiba que você é o ser humano que eu mais amo na face da terra. Isso é o mínimo do mínimo que eu posso fazer por você. Eu te amo, meu filho. Muita paz e saúde pra você, viu? Cristiano Araújo era apaixonado pelos filhos, João Gabriel e Bernardo. Fazia questão de ficar com eles nas horas vagas e mesmo durante os trabalhos. Nessas imagens, João Gabriel está sentado no piano ao lado do pai, em um estúdio musical de São Paulo. Foi o último dia dos pais do cantor. Isso aqui é ele com o filho, com o João Gabriel. Cara, o Cristiano passava horas fazendo isso aí, cara. Se divertindo com os filhos dele. Era uma coisa, é uma coisa que ele gostava muito, assim. Rainer era amigo de Cristiano. Foi ele quem ajudou o cantor a escrever o primeiro sucesso, a música Efeitos. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você. Começava aí a história da música que abriu as portas do sucesso para Cristiano Araújo. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças, só me distanciam do fim. Daí ele viajou, foi para Cuiabá, me ligou de lá, falou como é que é a ideia lá da música mesmo, como é que é aquele começo lá que a gente criou lá, que eu tô com os meninos aqui, com o Vitor e com o Latino, eu quero mexer nela. E foi onde eles foram e acabaram a música lá, e me mandaram a guia. Aí quando mandou, todo mundo que ouviu já sentiu que ia ser um sucesso. Assim que terminou a canção, Cristiano quis gravar um áudio e enviar para o amigo. Foi até um achado meu no meu computador, nem imaginava que eu tinha ela. Se notar, você vai ver que ele ainda estava cantando até um pouco diferente, ele mudou um pouco o jeito da época que a gente fez as guias do DVD pro DVD, ele mudou um pouco o jeito dele de cantar. Até algumas coisas da música também a gente mudou, mas a guia original, a primeira vez cantada da música é a que eu mandei. Daqui a pouco você vai acompanhar essa primeira versão da música Efeitos, gravada pelo cantor. O efeito do seu beijo que me deixou assim. Antes, vamos conhecer um pouco mais da relação de Rainer com Cristiano. Era um grande amigo, um irmão, e as pessoas me perguntam assim sobre a minha vida com o Cristiano e tudo. Eu sempre falo assim que eu entendo que Deus me colocou na vida dele porque ele era um cara muito talentoso que não poderia passar desapercebido. Ele estava ao lado do cantor em vários momentos. Nessa gravação feita por ele, Cristiano faz um show em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Repare, o público é bem pequeno. Já neste outro vídeo, feito depois do sucesso, ele se apresenta numa festa de aniversário.
você desse um violão para ele não importava que ele era o Cristiano cantor, artista. Ele não tinha muito essa vaidade, ele gostava de cantar. Se tivesse uma festa, desse um violão, ele cantava lá a noite inteira, tranquilo, não tinha essa vaidade. Essas outras imagens mostram o cantor se preparando para a gravação do segundo DVD. Quero de novo, todo dia, cada dia mais. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Mas e a primeira gravação da música Efeitos? Chegou a hora de conferir o áudio enviado por Cristiano a Rainer, da música que abriu as portas do sucesso para o sertanejo. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças, só me distanciam do fim da batalha, travado em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu, então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que beijava você. Só sei que esse romance ainda vive em mim, o efeito do seu beijo que me deixou assim. Preciso de um remédio que cura essa saudade, diminuindo a dor que no meu peito invade, que me cure ou me ajude a esquecer. Preciso de um antídoto, devolva esse amor e tira os sintomas que me causam dor. E agora o que é que eu vou fazer, se o remédio pra curar é você? E o que tem pra hoje? O que tem pra hoje é só saudade. E o que temos pra hoje é o Cristiano. Saudade que começou no dia 24 de junho, depois desse show em Tumbiara, interior de Goiás. O show estava lotado e a plateia cantava junto com Cristiano. Depois de cumprir mais uma agenda de shows sempre lotados, Cristiano Araújo e a namorada decidiram voltar de carro para Goiânia, ainda de madrugada. Os dois estavam no banco de trás. Além deles, estavam no veículo o motorista, Ronaldo Ribeiro, e o empresário, Vitor Leonardo. Foi aqui neste trecho da BR-153 que o acidente aconteceu. O carro onde estavam o cantor Cristiano Araújo, a namorada e outros 2 passageiros vinha nesse sentido da rodovia. Logo depois da curva, o veículo perdeu o controle, invadiu o canteiro central e parou a mais de 100 metros do outro lado da rodovia. E aqui a gente consegue observar vários estilhaços espalhados aqui pelo chão, um cenário de muita tristeza. Esse é o carro onde o cantor e a namorada dele estavam. O veículo ficou completamente destruído. Dentro do carro, mais destruição. Esses são os bombeiros que prestaram os primeiros socorros a Cristiano Araújo. São eles que aparecem nesse vídeo. Ele queixava de dores no momento. A gente chegou, fez a avaliação e durante essa avaliação a gente percebeu que ele estava com uma fratura no membro superior direito, ou seja, na altura do úmero. Ele apresentava também uma otorragia, ou seja, um sangramento no ouvido. Pela primeira vez depois do acidente, os bombeiros voltaram ao local da tragédia. É muito triste, né? Saber que uma pessoa tão jovem, com futuro,
muito grande pela frente, com um talento enorme. Veio a sofrer um acidente nesse local aqui, algo que poderia ser evitado. Muito aí se está questionando aí na imprensa a questão de falha humana, falha mecânica. Assim, a coisa que a gente lamenta é o fato dele perder a vida. A gente, enquanto bombeiros militares, enquanto socorristas, a gente fez o máximo que a gente podia. Cristiano Araújo foi trazido às pressas para este hospital que fica em Morrinhos, no interior de Goiás, a cerca de 120 quilômetros da capital Goiânia. Aqui, o estado de saúde do sertanejo, que já era grave, piorou. Cristiano parou de respirar e os médicos trouxeram o cantor para essa sala, onde começaram a fazer o processo de reanimação. Cristiano voltou a respirar com a ajuda de aparelhos. Foi quando os médicos decidiram transferi-lo para o hospital de Goiânia. Na ambulância, o coração do cantor parou. Os médicos, por 1 hora, reanimaram Cristiano Araújo, que seguiu de helicóptero para Goiânia, mas chegou sem vida ao hospital. Os outros 2 ocupantes do carro, Ronaldo, o motorista, e Vitor, o empresário, foram internados em Goiânia e deixaram o hospital 2 dias depois da tragédia. Ela não quis me namorar, perdeu, tô muito bem solteira agora, quem não quer saber. Cristiano Araújo era um dos cantores mais populares do Brasil. Mais de 50 mil pessoas, entre fãs, amigos e parentes do músico, acompanharam o velório e o enterro dele e da namorada. Não só eu, mas o Brasil todo é fã daquele cara. Eu nem acreditei quando eu ouvi na rádio. Ele fez muita gente chorar, mas ao mesmo tempo ele fez muita gente sorrir com a música dele. Grandes nomes da música brasileira também prestaram homenagens ao sertanejo em seus shows. O Brasil inteiro chorou a morte tão precoce do ídolo sertanejo. Um cara que ensinou muito, né? Passou muitas mensagens com suas músicas, né? Coisas bacanas, a sua positividade, a sua energia que ele sempre transmitiu nos seus shows. A possibilidade de conhecer o Cristiano e conhecer ele de uma maneira assim muito carinhosa. A gente falou, inclusive, de uma pessoa que ele tinha perdido e que carinhosamente chamava ele de Titiano. E hoje ele fez um comentário que ele dizia assim: quando eu ficar bem velhinho, eu nunca vou esquecer dela, que era a segunda mãe dele que se foi. E hoje você vendo o cara tão novo indo embora, deixando 2 filhos, né, novinho também. É muito esquisito a gente ter que falar sobre uma perda dessa. O cantor viveu boa parte da vida nesse bairro da periferia de Goiânia. Os vizinhos não conseguem acreditar que aquele garoto humilde que sonhava em ser cantor nos deixou tão cedo, aos 29 anos, no auge do sucesso. Ele vinha muito aqui, toda vez que ele vinha, todo mundo vinha ver ele abraçava todo mundo. Todo mundo gostava dele aqui. Quando criança, Cristiano Araújo ouvia de casa os shows de grandes ídolos sertanejos que se apresentavam a poucos metros da casa onde ele morava. E eu queria que você falasse um pouquinho quem era o Cristiano Araújo, né? Além do cantor. Uma pessoa muito humilde, honesta, trabalhador. Viveu a vida cantando. Rapaz, sofreu muito cantando. Muita humilhação. Desde pequeno, sofrendo. Até prenderam ele, porque cantava.
muito difícil. Aí a gente sofreu tanto para conseguir chegar nesse ponto, conquistou esse público todo, para Deus poder levar ele agora. Ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Muito abalado com a morte do neto, o avô materno do sertanejo falou com a nossa equipe. Difícil de acreditar. Um menino poderoso. E a gente viu ele nascer, viu crescer, né? Entrou nessa carreira de cantor, né? Eu tinha muito medo de acidente de avião e agora aconteceu esse acidente de carro com ele. E levou a vida dele. Então nós aqui não vamos esquecer nunca, né? Dessa tragédia aí, não vai ser da nossa memória nunca, isso aí. Porque nós perdemos a alegria da família, acabou. E o que fica do Cristiano? O que fica dele? A lembrança, né? Saudade, lembrança dele, né? Neste vídeo inédito, Cristiano mostra a simplicidade ao cantar no casamento de uma fã que conheceu o marido em uma das apresentações do cantor. O ídolo sertanejo, antes e depois da fama, sempre fez questão de ter contato direto com os fãs. Cristiano Araújo era apaixonado pela família, não media esforços, fazia de tudo para estar com os filhos, um de 6 e outro de 2 anos. E quem era a dona do coração de um dos cantores sertanejos mais famosos do Brasil? Alana Moraes, 19 anos. Era essa jovem bonita que sonhava em cursar medicina, a dona do coração de um dos cantores mais cobiçados do Brasil, Cristiano Araújo. Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí. Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir. Alana era uma joia rara, né? Ela é uma joia rara. Eu acho que falar no passado hoje, falar que ela era o que ela foi, eu acho que não existe. Eu acho que ela está eternizada nos corações de quem amava ela, de todo mundo. A Alana é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que a palavra que define ela são 2 palavras, é amor e intensidade. Esse vídeo mostra um pouco da intimidade de Alana com as amigas, sempre muito sorridente, brincalhona e amorosa. Nossa! Assim você me... Você não viu o que eu falei? I swear by the moon and the stars in the sky. I'll be there. I'll be there. O legado que ela deixou, apesar de ser tão jovem, foi de amar. É o amor, que é o maior legado dela, que ela fazia. Ela faz de tudo para os outros e antes de pensar nela. A namorada do sertanejo era a conselheira do grupo de amigas. Eu sou mais velha que ela, mas ela, nossa, ela dava uns conselhos que você falava, quantos anos você tem, minha filha? Eu sabia que se eu ligasse para ela, eu teria um conselho maduro, uma pessoa assim, imparcial, entende? E ela realmente era uma pessoa, sempre, eu falava para ela assim que ela tinha que ser psicóloga, porque ela era ótima para dar conselhos, ótima para falar, para expressar, para nos ajudar, né, a tomar uma direção. E aí ela exaltava muita gente, então isso fazia com que a gente, né, se sentisse melhor. Neste áudio enviado para uma das amigas,
ela demonstra o quanto era amorosa com quem estava ao lado. Sem dúvidas eu quero vocês comigo pro resto da minha vida, perto de mim, das pessoas que eu amo. Eu amo muito vocês. Essas foram as palavras dela. Que amava muito vocês, no caso, porque era minha família. Que ela queria a gente sempre junto com ela. E realmente, a gente sempre vai estar com ela. Seja no coração, na memória. Cristiano e Alana se conheceram em uma festa em que a jovem foi convidada por Vitória, uma das amigas inseparáveis. Foi num aniversário de uma amiga nossa, a Alana foi, né? E a gente tem um grande amigo que é o Lucas, que também é cantor em comum. O Lucas levou o Cristiano e lá a gente se apresentou os dois. Eu apresentei ela como minha amiga e ele como um amigo dele. Eles trocaram o telefone e o Cristiano colocou assim: Alana, futuro amor. Ele já anotou o telefone dela de jeito: Alana, futuro amor. Cristiano se apaixonou à primeira vista e teve muito trabalho para conquistar o coração da moça. Não foi fácil conquistar ela, porque ela é uma pessoa diferente. Eu falo assim: Totóia, o que eu faço para conquistar ela? O que eu faço? Eu já fiz de tudo. E com o tempo ele foi conquistando ela com o jeito dele e conquistou, e quando conquistou de vez. Eles viveram uma grande história de amor, apesar do pouco tempo, foram muito intensos. Eu até estava relendo nossas conversas, eu falando para ela, não, Alana, calma, eu acho que se Deus tiver um plano, né, para vocês dois, tudo vai se encaixar. E como tudo se encaixou, e como o amor prevaleceu nos dois, então isso é inquestionável. Essa foi a primeira foto tirada do casal minutos depois em que eles se conheceram. O casal estava junto há pouco mais de um ano, mas era visível o quanto eram apaixonados. Onde um ia, o outro ia junto. Ela não media esforços para estar com o Cristiano. Geralmente, final de semana, né, nesses cursinhos tem prova. Aí ela tinha que também viajar. E acabava que ela abdicava das coisas dela para fazer as coisas dele, porque ela estava feliz. Detalhe, o cantor pediu a mão da jovem para o pai dela, como se fazia antigamente. Ele realmente fez isso. E não é fácil encarar o Frank, né? O Frank é uma pessoa muito correta, muito pai, criou os filhos com todo amor e carinho, debaixo da proteção dele. Então, o Cristiano, quando teve essa atitude, ele sabia quem era a Alana. Então, ele sabia que para namorar, era um relacionamento sério, que ele tinha que passar por isso. E foi o que aconteceu. Ele teve a permissão do Frank e seguiram o namoro. Ela apaixonou pelo Cristiano Pessoa. Ela sabia separar isso bem, a questão Cristiano Araújo, cantor, e Cristiano Pessoa. E ela gostava do Cristiano como pessoa. Ela nunca quis, assim, aparecer em frente aos holofotes, sabe? Ela nunca quis esse glamour, o glamour da fama. Ela quis se manter no anonimato, porque ela queria o amor dele. Era o que ela queria. O casal fazia planos para o futuro. Estavam falando de noivado, falando de casamento e ela estava amando muito. Aliás, uma aliança de compromisso já havia sido comprada. A Alana não chegou a colocar a aliança no dedo. Eles fizeram uma aliança e elas não ficaram iguais e elas voltou para ser feita igual uma a outra, entendeu?
O que você vai assistir agora, com exclusividade, é uma gravação feita no dia 31 de dezembro de 2014, antes de um show de Cristiano. Acabando mais um ano, 2014 foi um ano que a gente conquistou muita coisa juntos. A gente fez 3 turnês internacionais, a gente bateu recorde em muitas festas. 3, uma em janeiro, 2 nos Estados Unidos e uma na Europa. 3 turnês internacionais, onde a gente bateu recorde de público em muitas delas. Mais uma vez a gente fez um show maravilhoso no Caldas Caldo, que é um dos maiores festivais. Fizemos um show lindo em Barretos. E fora a quantidade de quilômetros que a gente viajou, que Deus protegeu a gente nas estradas, protegeu nos aviões, o avião do Cristiano, da carreta do Paulinho. Então é um ano da gente agradecer tudo que aconteceu com a gente. Graças a cada um de vocês, a gente conquistou mais um ano de sucesso, levando o nome do Cristiano cada vez mais longe. Cada um que está aqui é peça fundamental para isso tudo que aconteceu. E nesse ano de 2015 a gente vai ter que se doar 10, 15, 20% a mais do que a gente se doou nesse ano. A gente vai ter que ter mais paciência um com o outro, mais profissionalismo um com o outro, mais determinação um com o outro, mais força de vontade. Tudo que a gente fez esse ano, no ano de 2015, a gente vai ter que se superar. Eu sei que cada ano é mais difícil, cada ano a responsabilidade é maior. A gente está fazendo uma parceria com uma grande empresa hoje, que é a maior empresa do Brasil, e a gente precisa mostrar para eles o quanto a família Cristiano Araújo é competente e o porquê que a gente chegou até aqui. Então, parabéns a cada um de vocês, parabéns a cada um que faz parte da família Cristiano Araújo, que está na batalha, na estrada. Deus abençoe a família de cada um de vocês que fica em casa, as nossas famílias, desde a do Cristiano, quanto a cada uma de nós que fica em casa esperando o nosso retorno. Deus proteja os nossos motoristas que levam a gente, o Paulinho, os motoristas do avião do Cristiano, os comandantes, os pilotos. Deus ilumine cada um de nós para que no ano de 2015 a gente possa dar um pouquinho de mais a mais do que a gente deu hoje. Cris, fala um pouquinho aí. Quero agradecer muito cada um de vocês, por tudo que vocês têm feito por mim, por vestirem minha camisa. Mesmo que seja uma profissão, mesmo que sem essa história de patrão e funcionário, eu sei que vocês realmente vestem a camisa e se doam 100% do tempo pra mim, porque a gente fica na estrada, a gente não tem a vida pessoal como outras pessoas têm. Então, só tenho muito a agradecer e a desejar paz e saúde e que vocês sejam recompensados não só com cachê, mas com coisas boas que aconteçam na vida de vocês, por causa disso aqui que a gente está vivendo hoje. Se Deus quiser, cada um vai conquistar o que almeja. É isso que eu tenho para desejar para vocês. E continue sempre pendendo pro lado do bem, que as coisas boas vão acontecer sempre. Esse foi o último Réveillon de Cristiano e Alana. Quais recordações ficam de Cristiano para a família? A fotógrafa e amiga Geisa tem um arquivo inédito de fotos tiradas durante eventos da família de Cristiano Araújo. O que vamos mostrar a partir de agora são fotos exclusivas que nem o cantor chegou a ver. Nem a família teve acesso, né? Então, nós fizemos alguns cliques, algumas pessoas tiraram foto nesse dia do evento, né? Mas eles não tiveram contato com as fotos reveladas, né? De ver, de pegar, a gente não teve a oportunidade de fazer esse álbum. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar pro pessoal de casa que momentos são esses, né? Aqui, ó, essa foto aqui. Então, nós temos essa foto aqui, tá toda a família, assim, um pouco da família do Cristiano Araújo, né? Família dele em trabalho, aqui tá a irmã dele, a irmã gêmea, né? Tá o pai, tá com um grande amigo, ele e a sua namorada, né? A Alana, estavam lá. Um primo muito querido, que é o Cassim, muito próximo, trabalhava junto da equipe dele, né? Os seus empresários, estão aqui toda a família. Então, essa foi uma foto que eles falaram assim, essa vai ficar pra história, gente. E realmente essa foto ficou pra história, eles fizeram essa pose. Foi um momento muito rápido, mas uma grande lembrança.
esse dia, então foi o aniversário dele, comemoração do aniversário dele. No dia 24 de janeiro. No dia 24 de janeiro. Aqui também, ó, é uma foto, a gente estava falando da irmã gêmea dele, né? Então, Ana Cristina, né? Essa é a foto deles, que são irmãos gêmeos. Essa foto marca muito, né? Assim, o olhar deles um com o outro, né? Ele sempre foi carinhoso com todos, mas ele tinha um carinho muito especial com a Ana Cristina. Um outro momento que você registrou foi o aniversário do filho mais velho. Então, eu tive o privilégio de fotografar o aniversário do João Gabriel, né? Que é o filho mais velho do Cristiano Araújo. Foi uma festa linda, muito bonita mesmo, né? E aqui mostra, gente, o carinho dele, né? Com o João Gabriel, o João Gabriel com ele. Realmente um momento lindo, ele estava muito feliz, né? Era um dia de muita comemoração, muita festa. E estava, gente, toda a família reunida. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja o seu passado, mais uma página, e foi o seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto, e resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página. O que temos pra hoje é saudade.